Algumas das maiores batalhas da maternidade podem acontecer antes mesmo de um filho nascer. A batalha contra a ansiedade, contra a dúvida, contra a sensação de que Deus esqueceu de nós. Sara conheceu todas elas. Velha demais, o tempo já tinha passado, a oportunidade parecia perdida. Mas Deus tinha outros planos, porque quando Deus faz uma promessa, o relógio humano não tem a palavra final. Hoje vamos conhecer Sara, a mulher que esperou décadas por um único filho e se tornou mãe de uma das figuras mais importantes das histórias bíblicas. 3 palavras que resumem o que vamos aprender através dessa história são promessa, espera e fidelidade. Vivemos em uma geração que não gosta de esperar. Queremos respostas rápidas, resultados rápidos, mudanças rápidas, mas Deus frequentemente trabalha de outra forma. Muitas vezes Ele usa a espera para formar em nós aquilo que o milagre sozinho não produziria. E poucas mulheres entenderam isso tão profundamente quanto Sara. Em um dos trechos de Gênesis, Deus diz a Abraão: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Imagina ouvir isso aos 90 anos. Durante décadas, Sara havia convivido com a esterilidade. Durante décadas, ela viu o sonho da maternidade cada vez mais distante. Humanamente falando, não havia mais esperança. Mas Deus não estava limitado pelas circunstâncias. O que era impossível para Sara continuava possível para Deus. Quantas vezes nós olhamos para situações da nossa vida e também pensamos: já passou da hora, perdi minha oportunidade. Não vai acontecer! Mas Deus não depende das nossas limitações para cumprir os seus propósitos. Ele nunca foi limitado pela idade, pelo tempo, pelas probabilidades. Outro trecho de Gênesis diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Essa é uma das perguntas mais poderosas de toda a Bíblia. Sara ouviu a promessa e riu. Mas a sua risada revelava algo profundamente humano. Ela estava olhando para a sua realidade. Deus estava olhando para o seu poder. E existe uma diferença enorme entre essas duas perspectivas. E tem um detalhe da história de Sara que muitas vezes nós esquecemos. Ela não apenas duvidou, ela também tentou resolver o problema com as próprias mãos. Cansada de esperar, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. Era uma tentativa humana de fazer aquilo que Deus havia prometido sobrenaturalmente. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deus promete, nós esperamos, o tempo passa e então começamos a procurar atalhos. Tentamos ajudar Deus, tentamos controlar situações que pertencem a Ele. Mas a história de Sara nos mostra que a ansiedade quase sempre produz complicações que a fé teria evitado. Mas visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Perceba algo importante. A promessa não falhou. Ela não chegou no tempo de Sara, ela chegou no tempo de Deus. Aquela mulher que havia rido de incredulidade, agora ria de alegria. O Deus que prometeu foi fiel para cumprir. O mais interessante é que a história dela não termina no erro. Anos depois de Isaac ter nascido, Sara percebeu algo que Abraão parecia não enxergar. Ela percebeu que Ismael e Agar estavam trazendo conflito e dificuldade para a vida do filho da promessa. Dessa vez, ela discerniu corretamente o que precisava ser feito para proteger aquilo que Deus tinha confiado a ela. Isso nos mostra que mães sábias não são mães que nunca erram, são mães que aprendem, que amadurecem, que crescem em discernimento, que reconhecem seus erros e recalculam a rota. Muitas mães carregam preocupações que parecem impossíveis. Um passado que parece impossível de ser apagado, um filho distante de Deus, uma fase difícil, uma situação familiar sem solução aparente, uma oração que parece não ser respondida. Mas Sara nos lembra que o impossível de hoje pode ser o testemunho de amanhã.
porque Deus continua sendo o mesmo Deus. O livro a relata como alguém que, na velhice, deu à luz um filho que se tornou servo de Deus. Que descrição extraordinária! Não é lembrada por fama, não é lembrada por riqueza, não é lembrada por posição social. Ela é lembrada porque participou do plano de Deus e porque gerou um filho que continuaria a sua aliança. Ela aprendeu a confiar mais em Deus do que em suas próprias estratégias. Talvez algumas de nós se identifiquem mais com a Sara que entregou Agar a Abraão do que com a Sara que recebeu Isaac em seus braços. E isso é uma boa notícia, porque Deus ele não usa somente pessoas perfeitas. Deus também usa mulheres que aprenderam a confiar nele, mesmo depois de terem tentado fazer tudo sozinhas. É importante lembrarmos que a fidelidade de Deus não depende da nossa capacidade de entender seus caminhos. Sara passou anos esperando, anos sem respostas, anos sem entender, mas a sua história mostra que Deus não esquece as suas promessas. O mesmo Deus que abriu o ventre de Sara continua agindo hoje. Quando Deus faz uma promessa, a espera nunca é em vão. Porque mães que mudam o mundo aprendem a confiar no Deus que torna possível o impossível. Existe alguma promessa, oração ou área da sua vida que você precisa confiar mais no tempo de Deus do que no seu próprio relógio? Me conta aqui nos comentários. E não deixe de acompanhar os outros vídeos da série Mães que Mudaram o Mundo.